nesse segundo período é falar um pouquinho sobre vida cristã na cidade moderna. O que significa ser um cristão na cidade? O que significa ser um cristão dentro de uma cultura cada vez mais metropolitana, dentro de uma cultura cada vez mais ativa? Como que Deus pretende nos usar dentro desse modelo que nós temos hoje, metropolitano, né? Nós vivemos numa cidade que tem quase 20 milhões de habitantes, uma das maiores cidades do mundo, dentro de uma cultura metropolitana, daquele tipo assim que a gente faz tudo digital, faz tudo de maneira rápida, fácil, temos acesso à informação. E como é que é viver nesse contexto? Como é que é viver dentro dessa realidade? Como é que é ser um seguidor de Cristo dentro do contexto da cidade? Então, para a gente começar, eu queria abrir o texto de Jonas, capítulo 1. Vamos ler então o texto de Jonas, capítulo 1. Jonas, no capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo 1. Legal? Então, se você tiver com vontade aí de acompanhar, por favor, me acompanhe. Jonas, capítulo 1. Texto muito conhecido. Estou vendo para você que Jonas está na sua Bíblia. Tá? É daqueles livros que ficavam naquela porção mais difícil. Você fala assim, abre aí em Abacuque. Pessoal, peraí, pastor, aguenta aí. Abre aí em Sofonias. No Novo Testamento, isso? Jonas está na sua Bíblia, eu prometo. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para ver quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas já estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, quando nós falamos do livro de Jonas, nós falamos
pesquisazinha bíblica sobre quem foi Jonas, você vai descobrir que Jonas, ele viveu durante o período do reino ali no Reino do Norte, de um indivíduo chamado Jeroboão II. E Jonas, ele foi responsável, ele foi usado por Deus num período em Israel que era extremamente conturbado e que Deus lhe usou de maneira extremamente proeminente ali na nação, sendo o estopim ou sendo responsável por uma revolução, por um avivamento espiritual que aconteceu ali nos dias dele em Israel. Ou seja, Jonas, ele era um cara famoso. O pessoal ia ligar lá no domingo na TV para procurar um pastor pregar e ia ouvir o Jonas. Jonas era o cara que andava no meio da aristocracia. Jonas era um indivíduo que tinha acesso à realeza. Jonas, ele era o pastor, o profeta, o pregador que andava no meio da turma que tinha grana, que tinha recursos. Jonas era conhecido por sua eloquência. Jonas era conhecido por ser um indivíduo extremamente proeminente, famoso, cheio de recursos, um indivíduo que era responsável por um avivamento que tinha acontecido. Então falar do Jonas era falar de alguém importante. Sei lá, imagina aí desses pastores midiáticos aí que você tem na mente e compara. É mais ou menos esse tipo de reputação que Jonas tinha nos seus dias ali em Israel. Agora, o interessante é que quando a gente pega para ler o livro de Jonas, a gente acaba vendo um cenário, uma caricatura sendo pintada para nós que é um tanto diferente, que não é esse Jonas glamuroso. Aparece para nós aqui um Jonas que é um cara que lida com problemas, que tem dificuldades, um indivíduo cheio com crises, um profeta em crise que desobedece a Deus, um cara que está bem longe daquele cenário um cenário de glamour. E quando a gente vê esse cenário, então a gente descobre que, na verdade, o livro de Jonas está narrando aquilo que eu e você não somos, e não diz respeito à nossa aparência, mas diz respeito àquilo que nós somos como indivíduos diante de Deus, independente da nossa pompa, independente da nossa circunstância, independente daquilo que temos, da conta bancária, do carro que dirigimos, dos títulos que temos, é aquilo que somos. Porque até o profeta cheio de glamour é um cara que passa por isso. Até o profeta que é usado por Deus de maneira tremenda é um indivíduo que em alguns momentos desliza e passa por problemas. E o que é mais interessante ainda nesse cenário é que Jonas, ele é um indivíduo cosmopolita. Jonas é um indivíduo que, ele, como falei para você, ele tinha acesso e ele vivia na grande cidade. Ele não era um cara que era do campo. Por exemplo, se um dia você pegar para estudar o texto de Miqueias, você vai descobrir que Miqueias, ele era um profeta daquele que veio do campo. É aquele pessoal, tem alguém de Piracicaba aí? É o de Piracicaba, fala, opa, torce por 15, era o Miqueias. Miqueias era assim, sabe? O cara mais curalzão, sabe? Usava botona, sabe? Curtia um sertanejo. Então esse é o Miqueias, do interior. O Jonas era um cosmopolita. Se ele fosse viver nos nossos dias, Jonas era um cara que andava de Nike Shorts, dirigia carro automático, pregava com iPad, era esse tipo. Deu para pegar? Estava na cidade, um indivíduo cosmopolita, um cara que tinha reputação, acesso à informação, acesso aos melhores recursos. Eu e você. Eu e você. Mas Jonas não é perfeito. Embora profeta, embora cosmopolita, embora tenha acesso a recursos, embora entre na internet e faça uma pesquisa em pequenos grupos, embora seja um indivíduo eloquente, erudito, um indivíduo que também tem problemas, um indivíduo que também tem mazelas no coração, um indivíduo que também precisa lidar com os seus dilemas interiores. E quando a gente fala da vida na cidade, gente, aquilo que Jonas não é por causa da cidade. E esse é o grande problema de nós hoje. Que a gente fala assim, os adolescentes da nossa igreja, todos eles estão contaminados por essa cultura da cidade, de balada, de entrar na internet na site pornográfico,
aí vai ser, aí transfere culpa para o ambiente. Ah, então quer dizer que a cidade, viver na cidade, ser um cosmopolita, é ser um cara como Jonas, que está cheio de problema. Não. Porque quando a palavra de Deus fala de cidade, a palavra de Deus ela vai apresentar também como uma plataforma. O pessoal que me ouviu antes, no primeiro horário da EBD, sabe do que eu estou falando. Apresenta a cidade como uma plataforma que amplifica tanto o bem quanto o mal. Normalmente, se você for para a faculdade, for conversar com esses sociólogos, essa turma aí de pessoal que estuda sobre política, ciências políticas e tal, você vai chegar para o cara e vai falar assim, amigão, o que é cidade? O que é uma cidade? Aí o sociólogo lá vai virar e falar assim, não, sociedade é o seguinte, sociedade é um aglomerado de pessoas que vivem num espaço geográfico pequeno, a densidade demográfica é enorme, ou seja, está todo mundo amontoado em cima do outro, que estão debaixo de uma mesma cultura, que estão debaixo de uma mesma visão de mundo, que têm acesso de maneira geral aos mesmos recursos, às mesmas linguagens, à mesma cultura, enfim. Isso é uma cidade. Quando a palavra de Deus apresenta a cidade, a palavra de Deus apresenta como uma plataforma que amplia o que é bom e o que é ruim, que amplifica o que temos de bom e o que temos de ruim. Então, quando você olha lá em Gênesis capítulo 4, você vai descobrir que a primeira cidade que aparece na Bíblia é a cidade que Caim, depois que ele matou lá o Abel, ele constrói. É uma cidade que ele bota o nome do filho dele, que é um cara chamado Caim e Enoque. E aí o nome da primeira cidade que aparece nas civilizações é a cidade que Caim construiu. E aí lá em Gênesis capítulo 4 é muito interessante. Porque por causa do fenômeno citadino, do fenômeno da civilização, a cidade como essa plataforma que consegue ampliar o que nós temos de potencial para o bem e potencial para o mal, a cidade, pouco tempo depois, começou a aparecer desenvolvimento por causa do fenômeno da cidade. Então, por exemplo, você vai descobrir lá que tinha um cara lá chamado Jabal. O Jabal era um cara que ele vivia, era um cosmopolita, um indivíduo que era da cidade como eu e você, e dentro da cidade, como a cidade tem esse poder de aglomerar cultura, juntar gente inteligente tudo junto, botar lá na mesma empresa um monte de cara capaz e tal, essas coisas todas. Logo depois que a primeira cidade foi fundada, apareceu um cara chamado Jabal que dominava toda a ciência agrícola. E naquele mundo antigo, dominar a ciência agrícola significava ser, na verdade, uma espécie de economista. Porque não tinha dinheiro, não tinha finança. Ser um cara que dominava da arte do sistema agrícola, por exemplo, a riqueza de uma cidade ela não era medida em quanto de grana que era produzida na cidade. Ah, a gente tem a Volks, a gente tem a Scania, a gente tem a... Então somos uma cidade rica. Não, lá eles mediam assim, qual é o tamanho do rebanho dessa cidade? Qual que é o tamanho da... Quantos fazendeiros bem-sucedidos tem aqui? Qual que é a produção dessa cidade? E o Jabal era esse cara. Era o cara que dominava, ou seja, por causa do fenômeno da cidade, como essa plataforma, que consegue amplificar aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos de ruim, a cidade produz desenvolvimento. A cidade traz coisas boas. Então houve cidade, logo em seguida aparece desenvolvimento. Em seguida, vai aparecer um cara chamado Jubal. Você tem o Jabal e agora o Jubal. O Jubal era ainda melhor, é da turma aí da música, porque o Jubal era aquele cara que tocava flauta, tocava instrumentos de corda, ou seja, era guitarrista, já com Steve Vai, Joe Satriani, aquela turma toda lá. Então ele era um cara que desenvolveu a arte, a cultura. Por quê? Por causa, de novo, do fenômeno da cidade. A cidade amplifica. A cidade, ela traz bota para cima, bota de maneira mais alta aquilo que é o nosso potencial. Então aí o Jubal, ele é o cara que toca, canta, produz arte, tudo dentro da cidade. A cidade amplifica tanto que é bom, quanto que é mal. E finalmente apareceu um cara lá chamado Tubal-Caim. E o Tubal-Caim, olha só que engraçado, o Tubal-Caim, só no domingo passado, né? Imagina eu para decorar isso aí para pregar.
Aí o Tubal-Caim, ele é o cara que ele desenvolveu a tecnologia de metal e de bronze. Ele trabalhava com ligas de metal e de bronze. Quem que é metalúrgico aí? Tem algum metalúrgico aí? Tem? Trabalha na Volkswagen, nessas grandes empresas, já trabalhou já? Então, era essa turma aí que ia para mexer com os ferramenteiros. Já ouviu falar no ferramenteiro? É esse. E o Tubal-Caim, ele é o cara que desenvolveu a tecnologia de mexer com ligas de metal e de bronze. O dia que você estiver de bobeira, se tiver de bobeira, em vez de você ficar fazendo besteira na internet, entra no site da Vale, do Rio Doce, e faz uma pesquisazinha do tipo de tecnologia que é necessária para que o indivíduo seja capaz de manipular ligas de metais. Na quinta geração, depois de Caim, por causa do fenômeno da cidade, o homem já estava fazendo isso. A cidade é uma plataforma que amplifica desenvolvimento, que amplifica potencial do bem, que é uma coisa que oferece recursos. Mas, ao mesmo tempo, a cidade, ela também pode amplificar aquilo que é mal. Enquanto nós temos, de um lado, a cultura sendo desenvolvida, a economia sendo desenvolvida, a tecnologia sendo desenvolvida, do outro lado você tem a maldade, porque vai aparecer um carinha lá chamado Lameque. E esse Lameque, meu amigo, um cara assassino, corrupto, sujo, ia fazer o Fernandinho Beiramar parecer coisa de criança. Matador de criancinha. O texto fala que ele mata um garoto bem. Ia fazer o Fernandinho Beiramar parecer uma criança. Uma cidade que potencializa tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal. E quando a gente olha para as nossas cidades, a gente tem exatamente isso. A gente tem esse fenômeno que é na cidade onde a cultura se desenvolve, é na cidade onde a tecnologia se desenvolve, é na cidade onde estão as universidades, é na cidade onde estão os grandes pensadores, é na cidade onde estão os indivíduos que fazem diferença e trazem desenvolvimento. Mas também é na cidade que existe corrupção, é na cidade que tem estupro, é na cidade que tem imoralidade, é na cidade que tem crime, é na cidade que tem violência. Porque a cidade é aquela plataforma que potencializa tanto para o bem quanto para o mal. E ainda pensando nesse cenário de cidade, do indivíduo de viver na comunidade, viver no fenômeno citadino, é interessante a gente notar que Deus também ele trabalha por meio de cidades. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você descobre que existem duas grandes e importantes cidades na Bíblia. Duas cidades extremamente importantes. A primeira aparece ali em Gênesis capítulo 11, que é uma cidade que foi construída com o propósito de engrandecer o nome do homem. Essa cidade é chamada de Babel, que mais para frente se tornou Babilônia. E o propósito da construção da Babilônia, ou da Babel, era para produzir a glória do homem. Quando o homem, você conhece a história, terminou, teve o dilúvio, o homem começa de novo, o homem se reproduzir na terra e tudo mais. E aí o texto nos diz que os homens, eles estavam todos num lugar só. E aí eles dizem assim: vamos construir uma cidade para a nossa própria glória e o nosso próprio engrandecimento. E então eles começam a construir a cidade de Babel, especialmente a torre de Babel. E aí, quando você olha para a Bíblia, Babilônia, ela é chamada de a grande cidade, porque é a cidade que ela é esse padrão de uma cidade que potencializa somente o que é mal. Deu para pegar? Então a Babilônia na Bíblia é o padrão daquela cidade que potencializa o mal. Mas na Bíblia também tem uma outra cidade que ela foi construída e erguida para produzir a glória de Deus. O nome dessa cidade é Jerusalém. Um dos nomes da cidade de Jerusalém é Cidade do Nosso Deus, seu santo monte, não é isso que a gente canta lá dentro? Então, essa é a Jerusalém. A Jerusalém existe para a glória de Deus, ou seja, para que o mundo olhe para Jerusalém e conheça Deus. Enquanto lá na Babilônia ou na Babel, o mundo vai olhar para aquela cidade
com Jonas. Jonas era um indivíduo de Israel, cuja capital era Jerusalém. Ele devia viver uma vida como um bom cidadão de Jerusalém, como um bom cidadão israelita, cujo propósito era produzir para a glória de Deus. Ele devia ser um indivíduo assim, então, um indivíduo profeta de Deus, que devia viver, produzir, desenvolver para a glória de Deus. E ele é chamado por Deus para pregar uma outra grande cidade, Nínive, que era uma cidade, queridos, extremamente pagã. É um problema, é tipo pior que a Zona Leste. Os corintianos não gostaram disso aí. E aí, lá em Nínive, a Nínive era uma outra cidade que foi construída para a glorificação humana, não para a glória de Deus. E aí você chegava lá em Nínive, olha como é que os caras eram gente boa. Lá em Nínive, o que acontecia? Eles desenvolveram uma arte de tortura, que nós conhecemos como empalamento. Era uma cidade que tinha mais ou menos assim, uns 600, 700 mil habitantes, e eles desenvolveram uma arte chamada empalamento. Outra arte boa, que os caras eram bons: esfolamento. Sabe o que é o esfolamento? Esfolamento é literalmente arrancar o couro. Sabe quando a gente fala assim, vou te arrancar o couro, moleque? É isso, é esfolamento. É arrancar o couro enquanto ele está vivo. É a arte boa dos caras lá de Nínive. Os caras, gente boa lá em Nínive. Como se não bastasse, sabe como é que os generais e o exército de Nínive media as suas patentes? Ou seja, eram os mais altos, aqueles caras que tinham o maior número de caveiras, crânios, na porta da casa. Então, por exemplo, um general, ele tinha 30 caveiras na porta da casa dele. Pô, esse general aí, esse cara é bom, matou gente pra caramba. Aí vinha lá o cara lá, tem 2 caveirinhas só, aí você tá do raso. Tá entendendo? Essa era a cidade de Nínive, uma cidade segundo o padrão babilônico, uma cidade que existia para a glorificação do homem. E quando Deus chama o seu representante e fala: Jonas, eu tenho um plano, o meu amor também é para esses indivíduos. Vai lá e prega para eles. Vai lá e seja luz no meio daquela escuridão. Vá lá e que você e as suas palavras demonstrem o meu amor por eles. Está entendendo o que nós estamos falando agora? Conflito de cidades. É isso que está no coração de Jonas. E o interessante é que o texto ele vai dizer para a gente que Jonas, ele ouve a palavra do Senhor, e o versículo 2 diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Literalmente, a gente tem a ideia aqui de que o texto hebraico vai falar do cheiro ruim, a caatinga subiu para mim. É exatamente isso que nós temos essa ideia no texto hebraico. A ideia de que o negócio está tão sujo lá, o negócio está tão feio, está tão lixão, que a caatinga subiu para Deus. Essa é a vontade de Deus para mim, que Ele seja o meio das trevas, que Ele seja um indivíduo que ministre na cidade, que seja um indivíduo que faça a diferença na cidade que cheira mal. Só que ao contrário disso, Jonas sai pela tangente, e ele foge da presença de Deus. E o que é mais interessante nesse texto, queridos, é que o texto ele começa então a, de maneira extremamente artística, mostrar para nós que Jonas ele começa a descer. O texto diz lá no versículo 3: então Jonas desceu a Jope, que era a cidade portuária de Israel. Como se não bastasse, embarcou. Em hebraico, embarcar é descer para o barco. Então ele desceu a Jope, desceu do barco. Dentro do barco, ele desce para o porão do barco. Como se não bastasse descer para o porão do barco, ele desce as águas. Como se não bastasse, ele desce até a barriga do peixe. É esse cenário de descida que nós vemos em Jonas capítulo 1. Em outras palavras, o texto está dizendo: fugir do plano de Deus, fugir da vontade de Deus, é ser decadente,
Porque na palavra de Deus, decadência não diz respeito ao carro que a gente tem, não diz respeito à nossa conta bancária, não diz respeito a quantos amigos a gente tem no Facebook, não diz respeito a nada aparente. Decadência na palavra de Deus é uma questão espiritual. Jonas, apesar do glamour, apesar de ser como cosmopolita, ele era um profeta decadente. E queridos, a igreja é uma igreja decadente hoje, porque hoje a gente constrói o templo de Salomão, a gente tem dinheiro, a gente faz campanhas maravilhosas, mas está cheio de crente decadente dentro da igreja que rejeita a vontade de Deus. Porque decadência não diz respeito a você estar literalmente na sarjeta, sujo, sem banho, não diz respeito só ao mendigo. Decadência nas escrituras diz respeito a uma condição espiritual. E Jonas, quando ele vira as costas para Deus, quando ele fala, não vou obedecer à vontade de Deus para minha vida, eu não vou levar a sério o plano de Deus para minha vida, ele desce, ele desce, ele desce, ele desce. É um decadente. Embora ele entrasse no palácio, embora ele tivesse acesso à aristocracia, embora ele fosse um indivíduo que aparecia, um profeta decadente, porque ele tinha um chamado para a cidade. E como se não bastasse, gente, Jonas ele reconhece isso. Jonas ele reconhece isso porque ele diz assim, lá no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer assim, jogaste-me nas profundezas. Essa expressão profundezas, eu não sei quantos de vocês estão ligados, são conhecedores da terminologia teológica, mas a expressão profundezas aqui é aquela expressão hebraica que nós chamamos de Sheol, que também é traduzida como sepultura ou como inferno. Ou seja, Jonas reconhece que ele chegou no fundo do poço. Não dá mais para bater no fundo do poço e cavar, porque ele já foi, já chegou lá. Cheguei no fundo do poço porque eu rejeitei a vontade de Deus para a minha vida. Então, queridos, decadência não diz respeito, de novo, aquilo que nós aparentamos, aquilo que nós temos, a fama que nós temos, a reputação que nós temos. Decadência diz respeito a uma condição espiritual. Talvez alguns aqui tenham dinheiro na poupança. Talvez alguns aqui tenham alguns títulos, diplomas. Talvez alguns aqui sejam indivíduos que aparentemente não estão na nossa vida, mas são indivíduos decadentes, assim como o profeta era decadente. E não somente decadente, mas ele era também um indivíduo religioso, hipócrita. Porque aqui, queridos, quando a gente começa a cavucar as razões pelas quais Jonas ele não queria obedecer à vontade de Deus, ele queria fugir da presença de Deus, é porque a primeira delas é porque ele tinha medo. É óbvio, o cara vai ter que ministrar lá na Zona Leste, onde você pode tomar tiro a qualquer momento. Não sabe, né? Jesus é um corintiano, mas eu não vou lá pregar para os corintianos. Você é louco? Vou tomar tiro lá na Zona Leste? Vou nada, bicho. Jonas estava com medo. Vou ser empalado lá em Nínive? Vou nada. Ser degolado lá em Nínive? Vou nada. Mas não somente o temor por causa da cultura de Nínive. Você chega lá no capítulo 4, Jonas ele abre o coração para Deus e fala, olha Deus, eu não queria vir aqui porque eu sei do teu grande amor e sei da tua graça. E sabia que o Senhor queria derramar o teu amor sobre aquele povo. Sabe aquele crente que fala assim, fulano de tal não merece? Está tão zoado que não merece. Fulano de tal é transexual, não merece Jesus. Aquele lá vai para a balada, não merece Jesus. Aquele lá, está no segundo, terceiro, quarto casamento, não merece. Sabe o religioso? É Jonas. Jonas é assim, religioso, hipócrita. Não merece. Aquele lá é gay, não pode. Não merece Jesus. Jesus não merece, ele não merece Jesus, não é gay. Gay não vai para o céu.
consegue amar o perdido. Não tem amor pela cidade. Porque esse é o nosso discurso, gente. Porque falar de evangelizar, como o pastor acabou de falar, ir lá na cidade, alcançar um indivíduo de luz no mundo, não, esse cara não merece não. Quem? Esse cara lá não chegou nada. Não merece Jesus não. Isso é tua religiosidade. Fariseu. Na igreja batista do Morumbi, eu atuo na área de ensino e teologia. Então, muitos dos alunos que nós temos lá no nosso programa de ensino, eles são indivíduos que têm estudado, são muito estudados, são profissionais em altos lugares aí em São Paulo e tudo mais. E aí, semana retrasada, por aí, mês mesmo, sentei com um cara que é vice-presidente da ordem do Brasil. Eu só queria saber o que eu falo. Vice-presidente da ordem do Brasil. Um indivíduo que fala 6 idiomas, se eu contar 6, talvez ele saiba bem mais. Ele ganha mais dinheiro do que eu e você poderíamos juntar em 10 anos ele ganha um mês. E cheio de recursos, eloquente, estudou em Harvard, Business Administrator. O cara que bate carteira assim, cheio de. Sabe aquele terninho bem cortado, aquela gravatinha fininha, aquele óculos? Ele. Sentei para conversar com ele. E aí, como é que está a vida? Decadente. Construiu um império, mas os filhos famílias. O casamento é uma tragédia. Porque ele chegou ao trono de Deus para ele. Decadência, queridos, não é aquilo que nós aparentamos. Decadência é uma condição do coração. E Jonas é um profeta decadente. Um profeta decadente porque ele foge da vontade de Deus. Ele não ama a cidade como Deus ama a cidade. E finalmente, porque ele é desobediente. Todo decadente é desobediente. Ele desobedece, ele não vai fazer aquilo que Deus espera que ele faça. E o interessante nesse capítulo 1 de Jonas é que você tem, queridos, uma ironia tremenda, porque você tem, olha só, você tem os marinheiros, eles seguem a vontade de Deus. Não são de Deus, não são israelitas, não são povo de Deus, mas os marinheiros fazem a vontade de Deus. O barco faz a vontade de Deus. O mar faz a vontade de Deus. O vento faz a vontade de Deus. O peixe faz a vontade de Deus. Menos Jonas. Nesse capítulo 1 de Jonas, todo mundo age segundo o propósito de Deus, menos aquele que devia agir de maneira voluntária e espontânea, menos ele. Todo mundo faz a vontade de Deus, menos ele. Essa daqui é da semana passada. Semana passada eu fui lá para o Bradesco, né? De casamento, ele teve que comprar, mas assim, dei lá para o Bradesco com a mulher. Tá ruim, né? De casamento, pagando conta, cara. E aí, sentei lá com a minha gerente e falei, pô, você queria não, essa situação aí? Ah, pastor, tudo bem? Pastor, preciso confessar para você. Fala aí. Eu me chamo de padre, né? Eu sou confessionário agora, né? Olha, com todo respeito, mas eu não acredito mais nesses crentes. É por quê? Esses crentes aí. Eu sou crente. Irmão, eu sou crente. Não, você é diferente, você conhece, tal. Não, mas, ó, vou falar, tudo sem vergonha. Aqui no banco aqui, os caras, os piores é tudo crente. A gente acabou de demitir um cara aqui da nossa agência porque ele estava envolvido com um desvio aqui, um negócio, era gerente. Imagina o que eu vou falar. Verdade, cara, sem vergonha mesmo. Pilantra, safado, não aprender. Porque quando os crentes eram para ser aqueles indivíduos que iam dar um testemunho, todo mundo vivendo uma vida moral, todo mundo na empresa é um pouco
direito. Porque não precisa ser Jesus para saber o que é certo e errado, para viver uma vida regrada, pagar as contas em dia, ser honesto. Não é só crente que é honesto, não. Tem muita gente lá fora honesta. Só que aí você chega na empresa, aí o sem vergonha da empresa é o crente. O caloteiro da empresa é o crente. A menina que passa na mão de todos os diretores é o crente, é a crente. É crente. De novo, o barco obedece a vontade de Deus. Os marinheiros obedecem a vontade de Deus. O mar obedece a vontade de Deus. O vento obedece a vontade de Deus. O peixe obedece a vontade de Deus. Menos o crente. Decadente. Queridos, a gente precisa ser honesto. Jonas é um espelho da nossa alma. A gente não pode olhar para Jonas como a gente olha para alguém que é diferente da gente. Porque aquilo que Jonas é aquilo que a gente é, gente. Se não for a graça de Jesus, se não for o amor de Jesus transformando o nosso coração, se não for o Espírito Santo produzindo fruto na nossa vida, a gente é exatamente igual a Jonas. A gente tem que parar de olhar para Jonas como se ele fosse diferente da gente. Eu olho para Jonas e vejo um retrato da minha alma. Quantas vezes eu não quero fazer a vontade de Deus, Deus fala comigo, mas eu como para a tua vida é essa. Como é isso? Vai ser outra coisa. A gente é assim, gente. É um espelho da alma. O indivíduo que está lendo o texto de Jonas pela primeira vez, lá em Israel, ele está olhando para o espelho da sua alma. Ele não está olhando para Jonas, o indivíduo, eu vou zoar o Jonas quando ele voltar no mundo. Não, ele está olhando para o espelho da alma dele. Porque é isso que nós somos. A gente tem que parar de ter essa postura religiosa, arrogante, hipócrita, de que a gente é perfeito, de que a gente é melhor que os outros, de que a gente é bonitinho, cheiroso e gostoso. Não é isso, não. Se não é a graça de Jesus, se não é o amor de Jesus, se não é a cruz, a gente é decadente. No cenário da cidade, ser decadente no que se respeita aos iPhones. Van Gogh, né? Santa Van Gogh. Não se respeita isso. Ser decadente é ser um indivíduo que é longe. Desobedece a vontade de Deus. Que não compreende a vontade de Deus. Que condena os outros. Fala, aquele cara lá não merece, só ele. E aí o versículo 4 vai trazer a tempestade. O versículo 4 traz a tempestade. E aí todo mundo lê essa tempestade, e eu quero hoje quebrar o seu paradigma. Todo mundo acha, porque a gente aprende lá na escola bíblica dominical, quando a gente é cordeirinho de Jesus, né? Os embaixadores do rei. Os embaixadores do rei. Tem embaixadores do rei aqui na igreja, pastor? Não? Já se livrou disso, né? Lá na família, né? E aí na época quando a gente é criança lá, né, tem a professoria na escola e tal, ela conta a história de Jonas assim, não, porque Jonas é um profeta que desobedeceu a Deus e fugiu de Deus, mas Deus mandou uma tempestade para punir a desobediência do Jonas. Não, a tempestade não é para punir a desobediência do Jonas. O propósito da tempestade aqui é o propósito de refinar Jonas. O propósito da tempestade aqui é para modelar Jonas, porque o que é chave nesse texto aqui é o versículo 8. É quando os marinheiros chegam para Jonas e falam assim: Jonas, quem é você, cara? De onde você vem? Qual é o teu povo? Qual a tua nação? Em outras palavras, a tempestade aqui é uma oportunidade que Deus está dando para Jonas para ele se lembrar quem ele é. É um momento de autoconhecimento. É uma oportunidade que Deus está dando para Jonas para ele lembrar que ele não é chamado para ser um decadente hipócrita, mas ele precisa se lembrar que eu sou adorador do Senhor, eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. O plano de Deus para a minha vida não é que eu viva na decadência. O plano de Deus para a minha vida, eu preciso lembrar, é que eu serei um adorador.
tempestade aqui é uma oportunidade que Deus está dando para Jonas, para ele se lembrar quem ele é. Porque ele, no meio da cidade, no glamour da cidade, na glória que ele tinha, na realeza, ele se tornou um indivíduo decadente e se esqueceu de quem de fato ele era. Quem é você, Jonas? Quem é você, cara? Ele está em si. E a tempestade, gente, é para isso. As tempestades que Deus manda na nossa vida é que é para a gente se lembrar de quem nós somos. Tem tempestade que é juízo, concordo. Mas tem tempestade que é para autoconhecimento. Talvez Deus tenha colocado alguns de vocês em algumas tempestades. E em vez de olhar para essa tempestade como se Deus está pesando a mão, na religioso vai dizer, Deus pesou a mão em mim. Não, Deus não pesou a mão em você, Deus está querendo que você se lembre quem é você. Quem é você? Olha para a tua tempestade como uma boa oportunidade de se encarar diante do espelho. Fala, quem é que eu sou mesmo? Eu sou chamado para isso? Para a decadência? Ou eu sou chamado para ser o domínio do Senhor? Quem é isso? Queridos, Deus está perguntando isso para mim e para vocês hoje. Sabe quando bate a tempestade, a grana acaba, o negócio fica ruim, perde o emprego, fica desesperado, aí a gente começa a falar, ai, Deus está pesando a mão em mim, ai, Deus não me ama, Deus está julgando os meus pecados, e Deus. Não, Deus falando, cara, lembra quem é você? Jonas, sai desse porão, sai do porão da tua alma e se lembra quem é você. Estou cansado de me encontrar, gente, trabalhando na igreja, mas estou cansado de me encontrar com executivo. Estou cansado, já cansei de encontrar executivo que anda de terno e gravata, mas entra todo dia no banheiro para chorar, porque não consegue lidar com as mazelas do seu coração, porque não se lembra mais que é filho de Deus. Entra na empresa, todo mundo se arruma, o chefe chegou. Estou junto. Mas dá uma escondidinha no banheiro e vai chorar as mazelas do coração. Essas tempestades Deus manda para mim, de possa se lembrar de quem nós somos. Quem você é? Meu plano para você não é esse. A minha vontade para você não é a decadência. O meu desejo para você não é que você esteja no porão, escondido, no fundo do poço. O meu desejo para você é que você se lembre que eu te amei para ser adorador. Eu te amei para você ser meu filho, ser luz na cidade, amar aqueles que ninguém ama. Eu te amei para isso, Deus. Eu te amo para isso. E não somente, gente, é um momento de autoconhecimento, mas é também uma oportunidade de Jonas não somente se conhecer, se encontrar consigo, mas se encontrar com Deus. E aqui deixe-me dizer o que eu estou querendo falar. Existe um indivíduo chamado C.S. Lewis. Quantos aqui já ouviram falar nas Crônicas de Nárnia? Aquele filme e tal, as Crônicas de Nárnia, né? O indivíduo que escreveu as Crônicas de Nárnia é um cara chamado C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, na verdade, é um teólogo cristão, talvez um dos maiores pensadores do século XX, um indivíduo extremamente fantástico. Quando ele fala sobre as tempestades da vida, sobre o sofrimento, não tem o que fazer. Você já se pegou em alguma situação assim? O estado mais profundo da vulnerabilidade. Acabou o dinheiro, acabou o emprego, acabou os amigos, acabou a família, eu não tenho para onde correr, eu estou desesperado. Aí sabe por que esse momento é a auto-humilhação de Deus? Porque é nesta hora que Deus ele se apresenta assim, agora olha para mim, porque eu sou o resto. Eu sou o resto. Você já não tem mais para onde se agarrar. Eu sou o resto. Olha para mim. É Jonas dentro da barriga do peixe. Porque ele se encontra consigo, mas ele também se encontra com Deus. Porque agora ele já não tem mais para onde ir. Porque agora Deus levou ele para a vulnerabilidade, para dizer, Jonas, agora olha para mim. Eu sou o resto.
eu tenho certeza que tem gente aqui que chegou no ápice da vulnerabilidade, que não tem mais para onde correr. A conta está no vermelho, a família deixou para trás, os amigos sumiram, os recursos acabaram, a reputação se foi, tudo acabou. Eu vim dizer para você que está nessa situação essa noite. Deus está dizendo assim: eu sou o resto. Olha para mim. Você chegou na barriga do peixe. Não tem para onde correr. Eu sou o resto. Olha para mim. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, são a auto-humilhação de Deus para nós. Agora dá para lembrar de mim? Será que você vai conseguir lembrar de mim agora que eu tenho onde ir? Eu sou o resto. Essa tempestade, gente, não é juízo. Essa tempestade é Deus dando uma baita de uma oportunidade para Jonas se lembrar de quem ele é e do Deus que ele tem. Essa é uma oportunidade para Jonas reconhecer a sua pequenez e a grandeza do seu Deus. É uma oportunidade para Jonas lembrar e colocar no coração de volta a confiança no seu Deus e não mais nos recursos que ele tem. Porque, como eu já disse, Jonas era um cara que tinha recursos, mas na barriga do peixe aqueles recursos não valem nada. É Deus falando: olha para mim, eu sou o resto, não sou eu mais nada. Deus está dizendo assim para todos nós: olha para mim, eu sou o resto. Lembra de quem você é. Lembra quem é o seu Deus. Lembra. Volta atrás. Quando o Senhor Jesus Cristo escreve para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer assim: lembra-te de onde você caiu. Lembra. Volta atrás. Eu sou o resto. Quem tu és? Eu sou o resto. Para de tentar se agarrar aos teus recursos. Para de tentar se agarrar naquilo que você viu, naquilo que você é. Olha para mim. Então, finalmente, nós temos o livramento. O peixe não é somente a vulnerabilidade de Jonas, mas é também o livramento da vida de Jonas. E a razão pela qual Jonas ele foi liberto por Deus daquela situação, não é porque Jonas é bonito, não é porque Jonas é legal, não é porque Jonas é o grande profeta, vai chegar lá em Israel, todo mundo vai abrir alas para ele. É porque Deus ainda tem um plano para a vida dele. É porque Deus ainda quer usar Jonas. É porque Deus está querendo renovar o chamado para a vida dele. Porque Deus está querendo dizer: Jonas, agora vai. Agora que você se encontrou consigo mesmo, agora que você agora é capaz de olhar para mim, agora eu vou te usar. Agora eu vou fazer diferença na tua vida. As tempestades não são somente momentos e oportunidades para que a gente possa se encontrar conosco. Não são somente oportunidades para que a gente possa olhar para Deus no meio da tempestade, mas também são o trabalho de Deus nos preparando para ministrar no meio da cidade. Porque aquele Jonas orgulhoso, aquele Jonas arrogante, aquele Jonas religioso, ele não vai fazer diferença na cidade. Numa cidade corrupta, numa cidade pagã, numa cidade onde todo mundo entra no Facebook e faz coisa errada, numa cidade onde o marido está traindo a esposa no WhatsApp, onde e também no real, também levando a secretária para o motel, numa cidade onde está tudo bagunçado. Esse Jonas religioso não funciona, não serve. Agora, aquele Jonas que ele já foi humilhado pelo Senhor, já se encontrou com o Senhor, ele não vai chegar assim: ó, se converte que senão você vai para o inferno. Ele vai falar assim: ó, olha para as minhas feridas, eu também tenho essas mãos delas. Olha para mim, olha o que eu já passei. Eu quero te mostrar a cura.
pregação faz sentido na cidade. Esse ministério faz sentido, porque no meio dos quebrados, no meio dos feridos, no meio daqueles que não têm Deus, no meio daqueles que têm carência do amor de Deus, chegar falando você vai para o inferno, não vai fazer sentido nenhum. Agora, quando você fala assim, olha, eu também fui quebrado, eu também fui ferido, eu também tive mazelas, olha as minhas feridas, aí essa pregação faz sentido. Aí esse modelo de ministério faz sentido. Esse Jonas que foi vomitado pela barriga, da barriga do peixe, é outro profeta, é outra pessoa. E esse, por causa das experiências que tem, ele é relevante onde ele está. Ele é relevante onde ele é levado por Deus. E queridos, não desperdicem as suas dores, as suas cicatrizes, as suas histórias, porque é exatamente isso que Deus quer usar, assim como Ele usou na vida de Jonas. Jonas não pregou um discurso de eu estou acima de vocês e vocês vão para o inferno. Jonas pregou um discurso de arrependam-se, voltem ao Senhor, como eu voltei há pouquinho tempo atrás. Olhem para as minhas feridas, eu tenho as mesmas de vocês. Porque Deus quer usar a minha e a sua história. Não desperdiça esse sofrimento, não desperdiça essa ferida, não desperdiça essa angústia. Porque é isso que vai estabelecer a conexão com o novo. Porque é isso que vai ganhar a falar assim, esse cara é interessante. Deus quer usar a minha e a sua história. A minha é a sua cicatriz. A minha é a sua ferida. Esse discurso religioso do profeta que vem de cima para baixo da realeza, esse discurso não funciona. Esse discurso não é aceito na cidade. Esse discurso não dá certo. O discurso da graça que transforma do amor de Deus no meio de feridos, no meio de abatidos, no meio de quebrantados. Esse discurso faz todo sentido. Deus está querendo usar as suas cicatrizes. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus me colocou na barriga do peixe? Por que eu estou vindo da barriga do peixe? Por que eu estou na vulnerabilidade? Porque Deus quer te levar ao conhecimento de si. Porque Deus quer te levar ao conhecimento dele mesmo. E porque Deus quer usar essa experiência para te fazer útil. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. E queridos, ovelhas no meio de lobos vão ser feridas. Ovelhas no meio de lobos vão ser dilaceradas. Ovelhas no meio de lobos vão ser perseguidas. Ovelhas no meio de lobos vão ser maltratadas. E esse é o chamado de Deus para Jonas. Jonas, é para lá. Mostra as tuas cicatrizes. Mostra as tuas feridas. Porque eu quero comunicar com eles por meio delas. Não desperdiça a tua história. Não menospreza o tratamento que Deus está dando na tua vida, na tua vida. Não menospreza. Porque o que Deus quer usar é exatamente isso. É aquela dor. É aquele sofrimento. Lá na nossa igreja a gente tem uma senhora cheia de problema. Ela perdeu os 8 anos de uma maneira trágica. Até hoje eu acho que ela ainda não se resolveu com as dores que ela tem no coração. Eu acho que muito dificilmente ela vai se resolver, porque eu não consigo nem imaginar a dor que é de perder o filho. Mas outro dia eu sentei com ela, ele é meio maluquinho assim, pastor, Isabela sabe quem? Eu outro dia sentei para conversar com ela. E ela sempre foi daquele tipo assim, que eu falei, meu, essa mulher vai dar uma dor de cabeça, que beijo, vai dar uma dor de cabeça. Eu usava aquele jogo, Jonas. Essa mulher vai trazer problema. E eu falei, não, vou sentar com ela. E ela começou a me contar isso para mim. Começou a falar dos problemas que ela tem até hoje. Das intrigas do coração, dos dilemas da alma dela. Começou a falar um pouquinho da história que ela teve, da igreja onde ela trabalhava também. Eu falei, agora faz sentido. Porque nessa mulher Deus está usando as feridas.
Deus está usando as mazelas. Deus está usando a cicatriz. Está falando, nossa, eu também passei por isso. Eu também tenho. Esse é o Evangelho da Graça, de ovelha no meio de lobos. É assim que Deus quer usar a minha e você. Tira essa capa de religioso. Sai dessa vida decadente. Sai dessa vida de desobediência. Porque a tempestade